Alô, galera do canal Ramos do Conhecimento, tudo bom com vocês? Eu sou o professor André Ramos e tô vindo aqui com mais um vídeo para vocês. Acabei a série do Dom Pedro, já falei sobre alguns times, estou devendo a do Palmeiras, logo logo sai o vídeo do Palmeiras. Mas hoje eu vou seguir o pedido que eu tive lá no Instagram, nas caixinhas de pergunta que eu coloquei lá sobre temas, que é falar sobre as mulheres. Então, eu como historiador, o que eu posso falar das mulheres? Eu posso contar para vocês acontecimentos históricos de como as mulheres chegaram aos direitos que elas têm hoje. É claro que precisa mudar muita coisa, é claro que esse problema feminino, feminista, as mulheres brigando pelos direitos, é um processo que ainda tem muito pela frente, porém é um movimento que já teve muitas conquistas. Elas já conseguiram conquistar bastante coisa. Por exemplo, o voto. Nem sempre pode as mulheres votar. A maioria das sociedades no decorrer da história, as antigas, as modernas, elas nunca deram direito ao voto para as mulheres. A maioria delas considerava que a mulher não tinha o direito de votar. Por quê? Porque o homem, o seu marido, o seu esposo, já estava exercendo o direito ao voto em nome dela. Então por que ela tem que escolher alguma coisa se o seu marido já está escolhendo? Então isso é um processo, é uma conquista, é um processo histórico, são vários acontecimentos que vão chegar ao direito ao voto. Então falando de Brasil, que é o foco que eu sempre dou nos meus vídeos, a gente tem lá em 1885 uma mulher gaúcha chamada Isabel de Souza Matos, que vai tentar o alistamento para votar. Por quê? Porque tinha que se alistar para votar, porque tinha que ter mais que 21 anos e tinha que ter emprego fixo. Então a Isabel ela tinha mais que 21 anos, tinha emprego fixo, então ela só precisava se alistar para votar. Não deram o alistamento para ela, ela entrou na justiça, ganhou em segunda instância e teve o direito ao voto. Porém, em 1891, 6 anos depois, já com a República, porque a República é de 1889, ela vai embora para o Rio de Janeiro e tenta se alistar novamente para votar. Porém, lá no Rio de Janeiro tem outra visão, outro entendimento de justiça e esse voto é negado, é cortado, ela não pode votar. Então, o primeiro nome importante aí da luta pelos direitos ao voto é Isabel de Souza Matos. No mesmo ano, 1891, nós temos uma outra Isabel, a Isabel Dillon, que ela vai tentar se candidatar a deputada federal. Por que se candidatar a deputada federal? Porque em 1891 tem a eleição da Assembleia Constituinte, a Assembleia de Deputados que vai criar a Constituição Brasileira, porque a República foi instaurada em 1889 e não tinha a Constituição ainda. Ela consegue se candidatar, tem o direito ao voto, mas ela não se elege. No Brasil, como o Rio de Janeiro era a capital federal, muitas notícias vão sair, vão surgir do Rio de Janeiro. Porém, Rio Grande do Norte e Minas Gerais vão ter bastante destaque os dois, o Rio Grande do Norte e Minas Gerais, nesse processo aí. Lá no Rio Grande do Norte tem um processo bem legal e em Minas Gerais nós temos uma mulher chamada Mieta Santiago, que é lá de Varginha. Daqui a um pouco eu chego aí nela pra gente conversar sobre ela. Então lá no Rio de Janeiro vai surgir o movimento sufragista, encabeçado pela Leolinda Daltro. O que seria o movimento sufragista? Sufrágio é o direito ao voto, sufrágio é a eleição. Então, sufrágio universal é o direito a todos votarem. Nessa época que era o sufrágio feminino, né? Então era a busca pelo voto feminino. A Leolinda, olha que bonito, ela era professora. E ela, como professora, ela tinha que explicar cidadania, tanto para meninos quanto para meninas. E como é que ela ia explicar cidadania na sala de aula, sendo que só o homem, só o menino, só o homem após os 21 anos era considerado cidadão, a mulher não. A mulher não era considerada cidadã. Por quê? Porque ela não tinha direito ao voto. Então a Leolinda começou a pensar que não tinha igualdade, ela queria igualdade para os dois, mas não tinha. Então ela cria esse movimento sufragista e ela passa a pressionar, reunir mulheres e a pressionar para ter voto, 1910.
Também é na mesma época que surge o Partido Republicano Feminino. Lembrem que a gente tem aí o PRP, Partido Republicano Paulista, tem vários partidos republicanos, então surge o Partido Republicano Feminino. Esse partido ele não tem direito a lançar candidatos, porém ele vai ser um foco, vai ser uma semente criada para futuros partidos femininos e a participação da mulher nas eleições. Em 1822 é um ano legal, né? É o ano lá da Semana de Arte Moderna, o Brasil dá uma aberta na cabeça, melhora algumas coisas aqui no Brasil. Então surge a Federação pelo Progresso Feminino. Federação pelo Progresso Feminino. Criado pela Berta Lutz, que é filha daquele médico Adolfo Lutz, bem famoso, né? Então, a Berta ela também vai criar um movimento que vai começar a pressionar politicamente para que se tenha direito ao voto. Em 1926, lá na Câmara Federal, vai ter um deputado chamado Juvenal Lamartine Faria. Esse deputado Juvenal, ele vai ser um dos primeiros, principalmente homens, né, a jogar uma sementinha, a jogar a ideia de que as mulheres tinham sim direito ao voto. Porém, ele não vai conseguir, ninguém lá na Câmara Federal vai dar bola para ele. Então, em 1927, como já voltando para o Rio Grande do Norte, ele era do Rio Grande do Norte, ele começa a pressionar a Câmara Estadual do Rio Grande do Norte para que conceda o direito das mulheres ao voto e à candidatura. Então, lá no ano de 1928, uma mulher, vocês podem procurar na internet também, a Celina Guimarães é a primeira mulher a ter um título de eleitor legal. A primeira mulher com título de eleitor legal, ela era lá do Rio Grande do Norte, então com toda essa pressão, a Celina Guimarães vai ser a mulher que vai ter o primeiro título. Nessa mesma época, mais ou menos, a Mieta Santiago, lá de Minas Gerais, ela já vai ter se formado e ela já vai ter passado 6 meses na Europa. Lá ela teve contato com os movimentos pelo voto feminino na Europa, muito grandes, muito fervilhantes, principalmente na França. Então ela volta com várias ideias. Sempre é assim, né? O pessoal sai do Brasil, tem contato com as ideias na Europa e traz essas ideias para o Brasil. Ela vai vir para cá e ela vai criar um movimento, a Liga das Eleitoras, em Minas Gerais. E com 25 anos ela entra na justiça, mais ou menos nessa época, em 1926, 1928, ela entra na justiça pedindo o voto. Por quê? Porque a lei que estava em vigor, ela era de 1891, quando teve a primeira Constituição Federal. E essa Constituição dizia que para votar era aquele mesmo esquema, tinha que ter mais que 21 anos e ter um salário fixo lá de alguma quantidade. Ela atendia todos os quesitos, porém a Constituição não dizia se era homem ou mulher, então ela entrou na justiça com esse pedido e ela vai conseguir votar. Então ela vai votar e ela vai ser candidata a deputada também. Agora eu só não sei se ela se elegeu ou não. Aí, galera, vai entrar um outro fator, uma outra mulher muito importante bem nessa época aí, que ela se chama Alzira Soriano. Na verdade, o nome dela é Luísa Alzira Soriano, mas na internet a maioria das coisas que a gente tem tá só Alzira Soriano. Alzira Soriano, olha que legal. Ela é de Lages. Galera lá de Santa Catarina, meus conterrâneos lá de Lages e região, não é Lages Santa Catarina, não é Lages com G, é Lages com J, lá no Rio Grande do Norte. Vai ter a primeira mulher eleita como prefeita da América Latina. Olha que lindo, que coisa emocionante, né? Então, ó, Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, vai ter a primeira mulher eleita como prefeita da América Latina. Muito bom, né? Muito legal. Aí, galera, 1828. Em 1928. Em 1932, já tem o Getúlio Vargas, em 30, que ele deu o golpe de Estado. Em 32, vai ser criada a lei do voto feminino, a mulher vai poder votar. Só que essa lei vai entrar em vigor em 34. Porém,
olha que ruim, né? O Getúlio tem o lado bom e o lado ruim dele. 32 eles criam a lei, em 34 a lei é aprovada, porém vai ter uma lacuna de tempo aí, porque em 37, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça, mas passa o ano aqui, o Getúlio vai dar um outro golpe, né? Então ele vai ficar um tempo mandando ali, ele vai dissolver o Congresso, não vai ter mais deputado federal nem estadual, ele vai trocar também os prefeitos e senadores, etc. Inclusive a Alzira vai perder o mandato dela, mas em 1945, que tem a reabertura, que o Getúlio sai de cena, vai ter a Alzira volta e ela se elege como vereadora, se eu não me engano, de Lages, lá no Rio Grande do Norte, por 2 mandatos. Então, para resumir, foi assim que surge o voto feminino. Porém, esse voto ele não vai ser assim aberto. Por quê? Porque vai ser estipulado que o voto da mulher ele só vai ser permitido se a mulher for funcionária, se ela tiver um emprego fixo. A mulher que não tem emprego fixo, olha como o direito é passo a passo, não é assim, tá aí o direito, pode começar a exercer. Não. A mulher que não tinha olha que sacanagem, a mulher que não tinha emprego fixo, ela tinha que ter autorização do marido para votar. Se o marido não liberasse, ela não votava. E isso só vai mudar, essa parte da lei só vai mudar, se eu não me engano, em 1965, que daí vai cair essa parte e daí vai entrar o voto feminino como um voto aberto. Aí, galera, apesar daquela historinha da Princesa Isabel que eu falei pra vocês, apenas lá em 1990 que a gente vai ter mulher eleita pro Senado. 1990, agorinha, faz 30 anos, que a gente vai ter mulher eleita pro Senado. E é apenas em 2010 que a gente vai ter uma presidenta, que é a Dilma. Certo? Então é mais ou menos esse aí o trajeto, o percurso do voto da mulher aqui no Brasil. É claro, pessoal, me perdoem, me desculpe, ficou muita coisa perdida, tem muitos pequenos detalhes que influenciam bastante, porém foi o que eu consegui apurar agora para que não ficasse um vídeo tão grande. E só um parentezinho para terminar, existe uma carta da Princesa Isabel onde ela fala assim, vou ler aqui, ó. Ela fala para o Visconde de Santa Vitória: libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. E isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, que no caso ela ficou um tempo no lugar do pai dela, também pode votar. Galera, se vocês aprenderam isso aí na aula de história ou vocês já leram alguma coisa, isso é fake, tá? Essa carta é falsa, isso não existiu. A Princesa Isabel, apesar de ter criado lá a abolição, assinada a abolição em 1888, e ela ter umas ideias muito pra frente, ela não estava assim tão preocupada com o voto feminino como mostra nessa carta. Combinado? Então, não esqueça de deixar o like, compartilhar, vai lá no meu Instagram, se inscreve aqui nesse canal também, deixa o sininho ativado que logo vai sair mais vídeos.